Tenho ouvido muitas perguntas e muitas elaborações de pensamento acerca da espiritualidade, de obsessor, de macumba, de encantamento, com uma ligação que tem alguma coisa a ver aí com o emagrecimento, com o excesso de peso, com a gula. Enfim, pensando nisso que eu resolvi fazer esse vídeo, mas já faz um tempo que essas questões são abordadas. Eu me chamo Andréia Farias, eu sou parapsicóloga, entusiasta da psicanálise, estudo a mente humana de forma holística, enfim, florais, outros estudos que eu tenho, mente e comportamento. Também eu fiz há um tempo atrás um curso do Livro dos Médiuns, há muito tempo atrás. Eu sou batizada na Igreja Católica, tenho um conhecimento do Espiritismo, tenho parentes da Assembleia de Deus, então Testemunha de Jeová, também converso, tento entender um pouco. Nos meus atendimentos eu já atendi gente da Umbanda, enfim, de todas as religiões. Como parapsicóloga, eu fui ensinada, aprendi a entender um pouco das religiões e a respeitar todas elas. Dentro do consultório não existe bandeira, existe o que o paciente traz pra gente e a gente vai trabalhar com essa fé. Falando sobre o emagrecimento, perguntas que têm se tornado comuns assim, tipo, ai, será que pode ter feito uma macumba para eu engordar? Sim, será que tem algum espírito? Porque à noite eu sinto muita fome descomunal, ou parece que eu entro em transe e como compulsivamente. Quando eu dou conta de mim, eu já comi horrores, e aí eu me arrependo. Eu entro naquele ciclo da culpa, do eu não valho nada, eu não presto, eu não consigo atingir meus sonhos, enfim. Ligando isso a uma pergunta que me fizeram, por que eu tenho falado bastante de emagrecimento? Primeiro, porque eu tenho uma história de vida e acho que a história de vida, as alegrias são sempre recheadas de alimentos, as festas, a cultura, mas a minha própria história de vida, pessoas com obesidade, enfim, não vou repetir aqui, eu já contei num outro momento, mas hoje eu quero falar especificamente dessa questão de será que há espíritos obsessores, zumbeteiros, macumba, encantamento, alguma coisa dessa pode ter acontecido comigo que eu não dou conta de emagrecer? Quem diz que não? Os meus amigos brincam, meu Deus, Andréia, como tu é medrosa. Eu sou aquela pessoa que se eu assisto um filme de terror, eu vou tateando a parede quando eu vou à noite pro banheiro. Eu realmente tenho medo, gente, bem por isso, porque eu sei que existe, eu acredito, Andréia, acredito que existe, que eu tenho respeito, tenho uma cautela grande. Só que, da mesma forma, então esse respeito, essa cautela, me faz ter uma fé verdadeira. Eu já atendi, como eu falei, todas as religiões, inclusive quem não tem religião, que é o ateu, e eu percebi assim que esse filtro, o polimento moral é o que há de mais verdadeiro no ser humano, independente dele viver dentro de uma igreja, de um templo, seja lá da onde. Eu sou uma grande defensora de uma religação espiritual, que é o que eu faço diariamente, ou quase diariamente, gostaria de fazer sempre, mas às vezes eu também falho. E é onde eu encontro paz no meu coração, é na minha religiosidade, na religação que eu faço com Deus, com a Virgem Maria, que eu acredito, com os anjos da guarda, que eu também acredito, com a espiritualidade amiga, com toda a energia em forma de energia do bem que existe, e ali sim eu consigo ficar mais forte. Por quê? Eu observo que tem muitas pessoas que tem muitas práticas religiosas sempre no negativismo. Vamos pensar que nós temos uma frequência, algumas frequências de rádio. Frequência boa com coisas boas, com espíritos bons. Frequências ruins com coisas ruins, energias ruins, espíritos ruins. O meu pai, nesse momento, ele está internado, ele fez uma cirurgia, ele está internado assim com uma doença bem grave. Junto disso, eu tive um aluguel não bem sucedido de uma casa, um hóspede que levou chave, que levou controle, meu aspirador de pó queimou.
Quando eu fui, o cara foi arrumar, trocar os códigos do controle, ele queimou o portão, então eu tô sem portão eletrônico na casa. E aí assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Né? Será que é energia ruim ao redor de todos? E família com sonho, aquela coisa arada. Quero deixar claro que, primeiro, se o meu portão eletrônico queimou, é porque eu tenho uma casa e eu tenho um portão eletrônico. E só por isso. Ele queimou e ele tem a ver comigo porque eu administro a casa. Para que você entenda que sim, os objetos queimam, eles estragam, eles têm uma vida útil e isso não tem a ver com macumba, maldição ou você tá recebendo um castigo. Que eu vejo que as pessoas, elas trazem muito para essa questão, como se estivessem sendo castigadas. E se eu entrasse nessa vibração de, oh meu Deus, meu mundo está caindo, eu ia virar a minha rádio, para a estação do mal. E aí é difícil de sair, tá? Não vou dizer que não teve alguns momentinhos que pensei, olha que o aspirador queimou. Eu falei, não é real, acabei de comprar esse aspirador, sabe? Mas aí a gente tem que virar a chave rapidamente, você tem que se ajudar. Isso que é uma ligação espiritual para o seu bem. Quando a gente fala do emagrecimento, você observou que a hora que a casa cai para ti, né, que realmente não consegue se controlar, é à noite. Isso é um exemplo, pode ser o seu outro horário. Então, por que você vai esperar que tudo aconteça para depois você fazer a meditação que eu ensino? Que se você falar com Deus, com o universo, essa meditação já mudou de nome, já virou oração, já virou uma prática de religação espiritual. Quer dizer, a mesma coisa com nomenclatura diferente, dependendo do que você quer atingir. Então, fica muito fácil. Chegou em casa, 6 horas da tarde, ou na hora que o sol está se pondo, pega, para tudo, entra no teu quarto e em silêncio fala com teu Deus. Ou seja, pode ser em silêncio, pode ser em voz alta, que eu gosto bastante, mas eu sei que às vezes vamos dizer que você está no transporte com mais de uma pessoa indo para sua casa, ou enfim, faz mentalmente uma conversa. Escreve o que eu quero. Você não pode de forma alguma pedir para não comer, para não exagerar, para não comer doce, para não comer. A mente não coloca esse negócio do não, não, não. Ela, em alguns casos, você vai imaginar. Então, não imagina um cachorro quente. Já foi? Já imaginou? Então, o que você tem que fazer? Que eu tenha comportamentos adequados, que eu tomei bastante água, chá, que eu malhe no meu aparelhinho em casa, que eu medite, ou enfim, dá ordem dentro daquilo que você quer. A ordem é um dizer, é um pensamento que vai te levar a ter a ação que você deseja para atingir o seu objetivo, que é neste caso, de emagrecer. Se você está vendo o meu vídeo, como eu já tive gente que perguntou, tu só vai falar de emagrecimento? Não, aplica para o que você estiver passando na sua vida nesse momento. Eu só estou usando o exemplo de emagrecimento, que é um trabalho que eu tenho feito, porque eu senti muita falta de alguém fazer um trabalho sério e respeitador acerca do emagrecimento. Então eu quero falar sobre tudo sempre voltada para isso, só que se você estiver passando por outra situação que requeira que você possa usar esse conhecimento, que eu acredito que esse conhecimento pode ser usado para tudo na sua vida, você vai usar. Então o que foi que eu ensinei agora? Que antes daquilo que você percebe que te prejudica, você vai fazer uma religação espiritual, uma religação mental com o positivo. Eu tô falando em várias linguagens porque depende da crença de cada um. Uma religação com a mentalização, com a energia positiva, com a energia cósmica, com a espiritualidade amiga, com o anjo da guarda. Quem é evangélico fala diretamente, só se dirige a Deus, né? A outras religiões a gente vai meio assim, vai arrumando interlocutores para isso. Cada um da sua maneira, que seja verdadeiro no seu coração. Essa é a regra básica. É a regra básica para que a gente tenha uma comunicação espiritual, religiosa, mental, meditação, seja lá o que for. Precisa encontrar pouso no seu coração, na sua mente. A linguagem tem que ser a sua linguagem de fala, a sua linguagem de crença e tem que ser a sua linguagem emocional. Tá? Eu vou ler um pedacinho aqui que eu achei no livro dos médiuns, até coloquei esse palitinho aqui, tem que fazer o que a gente tá, o que estava mais perto na hora, caiu na minha mão hoje, quando eu estava pensando já há algum tempo e hoje mais uma vez, vieram me perguntar sobre, será que eu tô engordando que pode ser macumba? Sonhei com macumba essa noite, enfim. Aqui, ó.
Então, numerosas observações e fatos irrecusáveis que abordaremos mais à frente demonstram que há no homem três componentes. Primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente onde reside o sentido moral, tá? O corpo, envoltório grosseiro material de que é temporariamente revestido para a realização de alguns objetivos providenciais. Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico semimaterial que serve de ligação entre a alma e o corpo. Primeiro que a gente ouve, às vezes, tantas vezes que até eu fico pensando, gente, alma, espírito, tem diferença? Então aqui, ó, a alma ou espírito, princípio inteligente, onde reside o sentido moral. Lembra que eu falei que tem muito ateu que vai muito bem, muito mais linda moralmente do que muita gente que não sai de templo? Então a gente acaba indo pelo mesmo caminho, já que é o princípio moral que vai desse contorno para o que a gente chama de alma ou espírito, tá? Que é muito importante isso. Então, depois de tendo falado isso, vou repetir, tá? Eu gosto de repetir. Alma ou espírito tem a ver com o sentido moral, né? O corpo, que é onde a gente está hoje, que vai estar revestido para as realizações desta encarnação, desta vida, para quem acredita em só uma vida, que assim seja, tá? E o perispírito, esse fluido que ele vai ter uma comunicação entre um e outro. A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação do envoltório grosseiro, que a alma abandona. Outro envoltório desligado do corpo físico segue a alma, que se reverte dessa maneira. Essa parte eu vou ter que editar, tá? O outro envoltório desligado do corpo físico segue a alma, que se reveste dessa maneira para sempre no envoltório que, ainda que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até o momento não pudéssemos nos apoderar dela para submetê-la à análise. Gente, eu vou dar uma simplificada aqui. O que quer dizer isso? Nesse estudo, quer dizer que a gente tem uma alma ou espírito que tem a ver com nosso caráter e que ele, quando o corpo deixa de existir, ele vai para a fonte. Ele vai para a fonte, ele vai para lugar de estudo, é tudo conforme a religião. Ele vai esperar o julgamento, ele vai, não importa esse dizer para onde vai, mas isso de consciência de algo que há em nós, que faz parte do nosso cerne, vai para algum lugar conforme cada um acredita, e o ateu acha que vai para lugar nenhum. Pelo menos até o ponto que eu sei. Para quem tem acredita em energia, que vai voltar a fazer parte das matas, das plantas, que a energia se transforma e tudo mais. Para quem é católico, vai ficar esperando o julgamento, pro outro vai pro paraíso, pro outro, enfim, não importa, mas isso vai, tá? Para a maioria. A outra parte seria o corpo, vai virar pozinho, dá para virar diamante, dá para deixar congelado em forma de múmia. Forma de múmia não é congelado, mas você entendeu, é só um exemplo, tá? E a outra parte, para quem acredita, então, é o que faz esse contato, que seria o que a gente chama de o que pode trabalhar para entrar em contato, faz entre as almas e os seres encarnados de corpo, vai fazer esse contato. Que assim, não subiu pro céu, ficou aqui vagando, um obsessor, um zombeteiro, energia que se usa para fazer magia negra, que tem a ver com esse fluido, lembra? É como se fosse assim, uma fumacinha, ela não é palpável, mas também não é necessariamente só consciência, existe. Então, disso que existe, para quem acredita, eu repito, que é as pessoas que me perguntam, será que tem a ver com macumba? Será que tem a ver com espírito zombeteiro? Será que é alguma magia, uma coisa estranha que domina o meu ser? Então elas vão achar que essa energia que vem nessa forma de fluido ali, ela que vai mexer com a gente. Então, o que o espiritismo diz? Ele vai dizer que pode ser que eu tenha feito uma coisa muito horrível, alguém ficou com muita raiva, muitas encarnações atrás, e este me segue, para este eu sou devedora, para esse espírito, e ele vive atrás de mim.
tá? O outro, ele vai vir que seria o zombeteiro. É tipo uma pessoa boboca que tá na rua, ela não faz grandes coisas com a vida dela, tá sempre se metendo na vida alheia. E esse espírito, essa pessoa que faleceu, que agora é espírito, ela vai assim por afinidade. Quem bebe, ela gosta de uma cachaçinha, ela vai lá e se encosta. Quem fuma, ela se encosta. Se ela era obesa, gostava muito de comer, ela se encosta. Então, se ela vê ali uma intenção, ela vai lá, se encosta e faz com que aquele ser vivo realize o desejo dela ainda mais. Então, não necessariamente precisa que você teve uma treta, uma coisa ruim em outra vida, ou que você fez macumba para essa vida, que também dizem que é uma coisa que prejudica muito. Você vai lá e faz a macumba, você se ferrou, porque esse negócio volta para você, ele não larga, entendeu? Então, olha, eu só coisas boas, me conecto só com o bem. Mas enfim, se para tudo tem solução, até mesmo digamos que você fez, tem maneira de você moralmente, volta para a essência, evoluir. Então, de fato, não é pelo medo, é pela moral verdadeira, é diferente de medo, tá? Então, você começa a ser uma pessoa que ao invés de fazer fofoca, você estuda mais. Ao invés de perguntar para os outros, você estuda mais. Você quer emagrecer, você vai entender tudo de low carb, tudo de cetogênica, tudo de jejum intermitente. Você vai ver vídeos, você vai ler livros. Você fica na vibração do que você quer. Você sai da vibração do coitadinha, do vou comer mesmo e entra no eu posso. Eu sou uma filha de Deus, ou para quem não acredita em Deus, eu sou um ser humano poderoso. Eu posso e eu mudo a estação da minha rádio. Quer dizer, eu tenho uma mesma solução a partir de uma atitude, não é só do pensar. Então eu tenho a atitude de que eu sei que se antes, vamos falar no passado, eu comia 6 horas, das 6 para frente o bicho caía, o mundo caía, o bicho pegava, enfim. Eu tenho a atitude, o movimento, o desenvolvimento moral de fazer uma oração, uma meditação, uma reprogramação mental, de colocar vídeos daquilo que eu quero, de subir no meu aparelho e malhar, de subir e descer as escadas do meu prédio, ou de ir para academia, ou de fazer polichinelo dentro da minha casa, sabe? De tomar um monte de chá, um monte de água, de fazer meditação para dormir mais cedo, de fazer limpeza de pele, banho de creme, qualquer coisa que mude a estação do meu rádio e que me coloque em conexão com aquilo que eu desejo. E aí você pode parar de me perguntar se fizeram macumba para você. Você pode parar de achar que tem espírito zombeteiro. Você pode parar de achar que você é uma devedora, que você não merece, que você tem vergonha, que é uma outra coisa. Tipo, as pessoas acham que é feio pedir para você ter um corpo bom nessa sua encarnação, nessa sua vida. Seja você acreditando que existem outras vidas ou que essa é sua única vida, você tem o direito sim, é uma coisa muito louvável, é a sua ligação direta com Deus, você tem o direito de pedir para ser linda e magra, para realizar o seu sonho. E mais do que isso, você tem o dever de ter o corpo que você deseja, que você considera bonito, que você considera saudável, de fazer tudo para isso. Isso é uma coisa boa, que só vai te botar para frente, que só vai mudar a estação do teu rádio mental para uma estação boa, para uma conexão boa, sabe? Todos nós temos o bem e o mal dentro da gente, todos, sem tirar nem pôr. Adoro a Monja Coen, que ela fala disso também. Quem nunca viu, assista um vídeo da Monja, é uma fofa. Porque é muito importante a gente trazer os nossos humores, os nossos desejos, os nossos medos, as nossas falhas para a linha do comum. E só assim, quando eu sentir que todos somos iguais, para o bem, para o mal e, sobretudo, o mais legal de tudo, para o potencial. Se uma mulher pode, você também pode. Essa é a mensagem que eu te deixo do fundo do meu coração. Se conecte com a energia, com a espiritualidade, com a fé, com a religiosidade, com o seu aspecto moral, no que há de melhor para você. Acredite que você é merecedora, tá bom? E tudo como um passe de mágicas, aí sim, como uma bênção, começa a acontecer de forma natural, porque você aceita no seu coração, na sua alma, que você é merecedora de um corpo saudável, bonito, elegante, que você merece as melhores coisas.
Um grande abraço, um super beijo. Se você gostou, compartilha, clica no sininho, vai lá no seguir e coloca notificações. Divulga, isso é muito importante para que eu continue meu trabalho. Se você tiver dúvidas, você não tem noção do quanto suas perguntas me ajudam a orientar, me orientar para te responder. Um grande abraço, tá bom? Cada vez mais magra, mais linda, mais rica, mais iluminada. Um super beijo.